que Sara lhe tinha dado. E quando Isaque tinha 8 anos, 8 dias, Abraão circuncidou seu filho, conforme Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Por isso Sara disse: Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? No entanto, dei-lhe um filho na sua velhice. O menino cresceu, foi desmamado, e Abraão deu um grande banquete no dia que Isaque desmamou. E aqui provavelmente ele tinha entre 1, 2 ou 3 anos, que era mais ou menos a idade ali que ele estava sendo desmamado. Muito provavelmente de 2 para 3. Era a idade que ele estava sendo ali desmamado. Então, muito bem. 3 coisas acontecem aqui com o nascimento de Isaque. 3 coisas aqui acontecem. A primeira é o cumprimento da profecia de Deus. Não é isso? Deus havia dito que iria dar um filho a Abraão, e também ele confirma isso a Sara, e agora aquilo que Deus prometeu está se cumprindo. Amém? Amém? A segunda coisa que acontece aqui é justamente Sara se alegrar com o nascimento de Isaque. E a terceira coisa que a gente não leu ainda, mas a gente vai ver a partir do versículo 9, é o que Ismael, ou como Ismael recebe essa notícia. Só que a gente vai ver primeiro as 2 coisas que eu falei primeiro, né? Que é a questão de o cumprimento da promessa de Deus e o fato de Sara se alegrar com isso. Então vamos lá. Vamos lá. Eu quero que a gente note o versículo 6. Porque do versículo 1 até o 5 é justamente o cumprimento da promessa de Deus. Aí olha o 6. Por isso Sara disse: Deus me deu razão para rir. Qual foi a razão de Sara de estar feliz? Que ela está alegre aqui. Né? Algumas versões, a minha vai trazer isso, né? Sorrir, motivo para sorrir, mas na verdade a palavra aqui é alegria, felicidade. Então ela estava feliz, ela estava alegre, dizendo que Deus deu a ela essa razão, esse motivo. E qual era o motivo? Ser mãe, né? Só que, e é tanto que ela diz, né? Quem diria que Abraão teria um filho e que eu estaria amamentando? Só que o seguinte, Isaque era muito mais do que um filho de uma mulher que não podia ter filho. Isaque era exatamente a promessa que Deus havia feito. E esse é o meu ponto aqui. Porque por mais que ela esteja se alegrando no filho que ela está tendo, e ela não podia ter, mas agora ela tem, ela está se alegrando na promessa que Deus fez. A alegria dela está na promessa de Deus. Porque a gente vai já ver isso. Mas Isaque é, para nós também, muito mais do que só um filho que nasceu. Isaque tem um significado muito maior para nós também. Então a alegria de Sara estava no cumprimento da promessa de Deus. Óbvio, ela está feliz porque tem um filho, mas esse filho é cumprimento de uma promessa. E essa promessa de Deus, ela é uma promessa que diz respeito ao futuro daquele povo. Porque a partir de Abraão vem Isaque, de Isaque vem Jacó, e de Jacó vem quem de Jacó, irmão? As 12 tribos. E o que acontece depois das 12 tribos? Antes, Judá é uma das 12, né? Não, Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos. Aí quando vem as 12 tribos, o que a gente tem?
que a gente tem, irmãos, com as 12 tribos? A nação. Não é não? Apesar de que das 12 tribos, né, a gente sempre fala, uma coisa boa para a gente aprender aqui agora, tá? Quantas eram as tribos? Vou perguntar de novo. Quantas eram as tribos? Vou perguntar de novo. 13. Ó, José não era tribo. Quem ficou no lugar de José? Os dois filhos dele. Quem é? Efraim e Manassés. Então, ó, eram 12, tira um, ficou 10. Aí vem os dois, fica 12. Fica 11. Tira um, fica 11. Aí colocou os dois, ficou quanto? 13. A gente confunde, porque a gente pensa assim, ó. Ah, Levi não foi tribo. Foi. O que ele não fez foi ganhar terras. Mas ele não deixou de ser tribo, não. Na verdade, nem sempre na palavra fala 12. É porque os textos que a gente conhece é que são 12. Mas se você pegar, por exemplo, Crônicas, ou 2 Reis, ou algum salmo, você vai ver que sempre fala 13. Porque são 13. Então, é a mesma coisa, olha só, é a mesma coisa dos apóstolos. Quantos eram os apóstolos? 13. 13. Nunca ouviu falar do outro? Judas era um apóstolo. É porque não é o Iscariotes, né? Por exemplo, no domingo agora a gente falou sobre Judas. Não era mais o Iscariotes, era o Tadeu. O que ele fez? O que Tomé fez, além de ser incrédulo? Ah, tá. Sim, vai perguntar? Sim, tem problema. Sim. Não, e Paulo? Lucas, com certeza Lucas ia falar 12. Chamou. Olha Atos. Atos 9. Quem é que chama Paulo? Sim, ele é apóstolo. Vamos lá. Não importa. É a mesma coisa. Por exemplo, vamos pensar nas tribos. Manassés e Efraim vem depois. Quer ver? Vá lá para 1 Coríntios 15. Vá lá, por favor. O estranho é José não ser, né? Hã? Por que, como assim? Por que José não foi tribo? Porque ele ganhou dobrado com os 2 filhos. Então ele não foi, mas os 2 filhos ficaram sendo. Então é como se ele tivesse ganho 2 tribos, só que o nome foi dos filhos. 1 Coríntios 15. Todos abriram aí? Sim? Então vamos lá. 1 Coríntios 15. Versículo 3. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, e Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Aí olha o versículo 5 em diante.
apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maior parte deles ainda vive. Versículo 7. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a quem? A mim, como um nascido fora de tempo. Hã? Pois sou, o versículo 9, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja, mas ele era apóstolo. Então, eram 13. Se o próprio Paulo não te convenceu, não vai ser eu. Não vai ser eu. Se o próprio Paulo está dizendo não te convence. Voltemos para as tribos, né? Então eram 12 tribos. Então o fato é o seguinte, e tudo isso chegou por causa disso. Essas 12 tribos que se tornaram uma nação, elas começam em Abraão e passam por Isaac. Elas não passam por Ismael, elas passam por Isaac. Então, de certa forma, Sara está se alegrando com essa promessa de Deus sendo cumprida. E esse é o ponto. Por que esse é o ponto? Qual a promessa de Deus para nós? Vida eterna. O que mais? A salvação. O que mais? Teremos o nosso corpo transformado. Sim. Todas essas promessas vocês estão falando. Não haverá choro, nem lágrima, nem dor. Esse é o ponto, sim. Ontem. Sim, tem. 1 Coríntios 6. Bom, não necessariamente, né? Porque, por exemplo, o diabo e seus anjos. Então, dizer que anjos não teriam pecado não é bem assim. Mas isso é outra história, tá? É outro estudo. Isso é angiologia. Sim. Muito bem. Onde estávamos? Não, já passamos das tribos. Nas promessas. Me perdoe, tá? Eu já estou ficando idoso. Aí a memória falha. A grande questão é isso aqui, tá? O que essas promessas de Deus causam em nós? O que deveria causar, né? Não é? Só que Deus nos promete tudo isso e a gente sabe que Ele cumpre, porque todas as promessas que Ele fez foram cumpridas. Então, por que a gente não se alegra nessas promessas? Por que a gente fica muito mais triste com as coisas que acontecem aqui do que feliz com as promessas que Deus fez? Já parou para pensar nisso? Deus nos faz essas promessas, né? Porque Sara está dizendo, Deus me deu um motivo para ficar feliz. Esse motivo Deus já nos deu. Só que a gente parece que escolhe ficar triste pelo que a gente não tem aqui. Isso, né? A primeira vez ela ri, né? Ah, como é que pode? Como é que vai ser, né? Eu sou véia. De novo negócio de véia, né? Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Deus fez uma promessa para eles e ela está dizendo, Ele me deu motivo para sorrir.
Deus fez uma promessa para a gente. Ele também deu um motivo para cada um de nós também se alegrar. E o motivo que ele está dando para nos alegrar é muito maior do que qualquer motivo que a gente tenha aqui para ficar triste. Quem gostaria de morrer? Levanta a mão, quem gostaria de morrer? Ninguém, né? E Deus diz: vocês vão ter a vida eterna. Isso não é conversinha não, irmãos. É promessa. E é como a própria palavra dele diz: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então essa promessa de Deus, ou essas promessas que a gente falou aqui, todas elas serão cumpridas. E todas elas deveriam ser algo que a gente tem que se alegrar todos os dias. Exatamente. Amém? Mas a terceira coisa que acontece aqui também é a questão de Ismael. Então leia comigo aí. Versículo 9. E eu estou lá em Coríntios ainda. Versículo 9. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que a egípcia tinha dado a Abraão, estava zombando de Isaac. Algumas versões traz a palavra brincando, né? Mas provavelmente era uma brincadeira, aquele tipo de brincadeira de mau gosto, né? E é engraçado porque a gente falou isso aqui no dia, mas eu vou repetir aqui. Quando Agar ficou grávida, o que ela fez com Sara? Não. Agar bateu em Sara? Ela começou a zombar dela. Aí aqui o menino está fazendo a mesma coisa. Aprendeu bem, né, com a mãe? Tá no sangue, né? Então, Ismael está zombando. E aí, olha o que Sara diz. Versículo 10. Pelo que disse a Abraão: manda embora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com o meu Isaac, o meu filho Isaac. Que maldade, né? E assim, a gente vai já ver aqui, mas, olha o versículo 8. O que Abraão fez quando Isaac desmamou? Fez um banquete, né? Ele era rico. Pelo menos as 2 vezes que ele alugou a mulher dele, ele ganhou um bocado de dinheiro, né? Você sabe o que Abraão deu para Agar quando despediu ela, o menino? Deu uma vasilha com água, né? Aqui no Ceará a gente chama de cabaça, né? E deu um pão. Foi isso que ele deu. E mandou ele embora, sabe para onde? Para o deserto. Caba rico, né? Deu água, deu pão e vai embora. Para onde? Aí, onde tu tá olhando aí a tua vista aí? Aonde, como a gente diz aqui no Ceará, aonde a tua venta apontar, tu vai, né? Mas o meu ponto aqui é que o que Sara está falando aqui é verdade. E para a gente entender isso, eu quero conectar os textos, porque às vezes a gente lê esse texto aqui lá no Novo Testamento e a gente não faz a conexão. E é isso que eu quero que você faça agora. Então, deixe marcado, mas vá lá para Gálatas capítulo 4. Vale salientar que Paulo, aqui aos Gálatas, ele está escrevendo para gentios. Todo mundo sabe o que é gentio?
Resumindo, é todo aquele que não é judeu. Enfim, a gente. Todos nós. Nós não somos gentios, aliás, não somos judeus, então somos gentios. E Paulo está escrevendo para gentios, porque os Gálatas eram gentios, eles não eram judeus. Então, versículo 22, capítulo 4. Todos acharam? Olha o que Paulo vai dizer, ó. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. É isso que a gente está vendo lá em Gênesis, né? Versículo 23. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, em algumas versões, segundo a carne. E aí você pode perguntar, mas Isaac nasceu como? Isso. Esse é o ponto dele. Que ele está dizendo, Ismael nasceu de acordo com a carne. Oh, não, Isaac também. Só que o ponto dele aqui é dizer que Ismael nasceu segundo qualquer outra pessoa nasce. Mas Isaac não. Isaac nasce segundo a promessa de Deus. É totalmente diferente. Totalmente. Vamos continuar lendo. 23. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, ou segundo a carne. Mas o que era da livre, mediante uma promessa. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam 2 alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá luz a filhos para a escravidão. Esta é Agar. E aqui, calma aí. Por que ele está dizendo isso? Porque Paulo aqui em Gálatas, ele está trabalhando o seguinte, porque o que estava introduzindo na igreja dos Gálatas aqui, é que alguns judeus estavam dizendo que para eles serem salvos, eles tinham que guardar a lei. E aí Paulo está dizendo, negativo. Quem vivia preso pela lei era o filho da escrava, como Agar. Porque ele não era livre. Ele era escravo. Então, quem vive pela preso é escravo. E aí, se você quer voltar para a lei, você vai ainda continuar debaixo da escravidão da lei, do jugo da lei. Esse era o ponto dele. Só que nós não somos filhos da escrava. Ele vai continuar. Versículo 25. Agar representa o Monte Sinai e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe, pois está escrito, aí aqui ele cita Isaías 54. Alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, irrompe em gritos de alegria, porque tu que não tiveste dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os que daqui têm marido. E aqui ele está fazendo, ele está interpretando essa passagem de Isaías como se ele estivesse falando da Sara. Continuando, 28. E vocês, irmãos, e agora ele se volta para os Gálatas e também para nós. Sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora, porque esses irmãos aqui estavam sendo perseguidos pelos judeus. Está fazendo a comparação. Versículo 30. Mas o que a Escritura diz? Aí ele agora vai citar o que Sara acabou de dizer. Olha o que ele fala. Ó. Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. É por isso que eu falei que Isaac era muito mais do que o filho de uma mãe que não tinha filhos. Ele é o filho através do qual todos nós hoje fazemos parte desse povo de Deus. Que começa em Abraão, passa por Isaac, passa por Jacó, passa pelas 12 tribos, passa por Judá, vem Jesus e chega a gente. Vocês entenderam?
De certa maneira, sim. Então, Isaac era muito mais do que isso. E parece que isso causa no próprio Ismael esse sentimento, né? Aquilo que Sara está dizendo, o filho da escrava não será herdeiro com o meu, parece que Ismael sente. Ele percebe isso. Que a promessa não é para ele. A promessa é para Isaac. Vale salientar, Isaac tinha quantos anos aqui? Mais ou menos? 2 a 4. Ismael? 15, 16 anos. Provavelmente ele estava... Como era a brincadeira? Chulipa assim na orelha. E aí, como qualquer pai, né? Abraão fica como? Quando Sara manda ele, diz a ele para expulsar Agar, como é que ele fica? Volte para Gênesis, vamos ler. Exatamente. Versículo 11. Isso pareceu muito... provavelmente. Ela que causou. Agora, olha só. Por que Abraão não deu mais coisa para Isaac? Perdão, para Ismael. Porque ele deu pão e água. Né? Hoje em dia nem os presos mais comem só pão e água, né? Porque se ele desse mais, o que ele estaria fazendo? Não entendi. Ele estaria dividindo a herança. E não foi exatamente esse o motivo pelo qual ela mandou ele embora? Ela disse: ele não vai ser herdeiro junto com meu filho. Então, se ele desse mais alguma coisa, ele estaria sendo. Já dava para fazer alguma coisa, né? Então, versículo 11, vamos lá. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Só que, versículo 12, porém Deus disse a Abraão: não considere isso muito desagradável aos teus olhos por causa do menino e por causa da tua serva. Atende à voz de Sara em tudo o que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Então, irmãos, nós somos do povo de Deus por causa da aliança, do pacto e da promessa que Deus fez. Promessa essa que o povo dele no Antigo Testamento recebe a partir de Isaque, e promessa essa que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós somos o povo de Deus por causa da promessa que Cristo fez a cada um de nós. Sim. Aí olha só, né? E essa é uma parte que, quando a gente lê, a gente tem a impressão que Ismael era um bebê de colo, né? Mas como a gente disse, ele já tinha aqui pelo menos 15 para 16 anos. Mas vamos ler aqui. Versículo 13. Eu também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é da tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo, tomou pão, um cantil cheio d'água, deu a Agar, pondo-o sobre o ombro dela, entregou-lhe também o menino e mandou-o embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Ele não deu nem um jumento para ela andar. Pegou, botou no ombro dela, vai. Era muquirã, né? Versículo 15.
Quando a água do cantil acabou, o que não deve ter demorado muito, né? Porque estava no deserto. Sim, pode falar. Calma, nós chegaremos lá. Quando a água do cantil acabou, H deitou o menino debaixo do arbusto. É aqui, ó, que a gente tem a impressão que ele é um bebê. Pegou o menino, deitou debaixo de um arbusto e foi se sentar em frente dele, a uma boa distância, cerca de um tiro de arco. Esse tiro de arco aqui, aproximadamente entre 100 e 150 metros. Mais ou menos isso, tá? Uma certa distância. Porque ela dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. E essa é a melhor parte dessa passagem, que é o versículo 17. Olha só. Mas Deus ouviu a voz de quem? De quem? De Agar? Ela sentou, chorou, orou, Deus ouviu a voz dela? Não, Deus ouviu a voz de quem? Então quer dizer que esse menino fez o quê? Ele orou. E é isso que a gente sempre fala, né? Porque de tudo que Abraão poderia ter dado para ele, Abraão deu a melhor coisa que aquele menino poderia ter. E qual é? A consciência de que Deus existe. Se ele tivesse levado alguma coisa, a confiança dele estava onde? Nas coisas. Como ele não levou nada, a confiança dele está onde? Está em Deus. E foi a melhor coisa que ele fez. Deus ouviu a voz do menino. Essa é uma coisa que a gente sempre fala, né, quando está falando de filhos. Porque quando a gente diz assim, ó, eu quero dar o melhor para o meu filho, nós estamos pensando em quê? Hã? Pensando em roupa boa, sapato bom, comida boa, escola boa, não é não? Celular de última geração. Dificilmente passa pela nossa cabeça que eu vou dar a melhor coisa para o meu filho, eu vou fazer ele entender que a melhor coisa é Deus. E na hora que apertou, o menino clamou. E quando o menino clamou, Deus ouviu. 18. É engraçado que o texto do 17 diz que Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Ou seja, lá onde ele ficou sentado, ele orou. Deus ouviu ele de lá. 18. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Vamos parar aqui por enquanto, porque aqui é uma coisa importante. Como o Alisson até falou ali, começou a falar, né? H foi embora. E agora? Quem é o dono dela? Quem é o dono de H? Ela foi liberta? Sim ou não? Ela foi embora. Ele mandou ela embora. Ela não era mais escrava. Ela tinha autonomia agora. Só que o que ela precisou deixar para ela deixar de ser escrava? O que ela precisou deixar para trás para deixar de ser escrava? Ela precisou deixar para trás a vida antiga que ela tinha. Todo o conforto, todos os prazeres que aquela vida proporcionava para ela. É a mesma coisa com a gente. Se a gente quer deixar de ser escravo do pecado, a nossa vida antiga tem que ficar para trás. E muitas vezes vai ser doloroso, como foi para ela. É necessário, né, morrer, digamos assim, ou matar a vida antiga, para que a gente realmente seja livre do pecado. H deixou tudo. No caso dela,
não porque ela quisesse, né? Ela foi obrigada a ir embora, ela foi expulsa, né? Mas no nosso caso, a gente tem que querer. Hã? Pela dor, pela dor. Mas assim, a gente sabe, porque Deus já falou aqui, a gente leu, né? Que ele não desampararia Isaac, como ele não desamparou. Ou Ismael, perdão. Mas como é que a gente tem a certeza de que Deus não desamparou ele? Vamos ler. Versículo 19. Aliás, logo no 18. Porque se Deus havia dito lá no versículo 12 que a descendência de Abraão seria reconhecida por meio de Isaac, que é assim que termina o versículo 12, é como se Deus estivesse dando promessas para Isaac. Agora ele faz a mesma coisa com Ismael. Versículo 18. Levanta, pega o menino pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus está fazendo promessas relacionadas a Ismael do mesmo jeito que ele fez promessas relacionadas a Isaac. Ele está cuidando dos dois. Agora, Isaac é o filho da promessa, mas ele não desampara Ismael. Ele está cuidando de Ismael, fazendo promessas relacionadas a Ismael. A segunda coisa que a gente vê aqui, que Deus não desampara ele, é no 19. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu o poço. Então encheu o cantil de água e deu a beber ao menino. Deus proveu vida para Ismael. O que é água? É vida. Quanto tempo você acha que a gente pode passar sem beber água? Não, sem beber água. 48 horas o corpo já começa a falhar. 72 entra em colapso. Então a água é vida. Sem água não tem como viver. E Deus provê vida para Ismael. A terceira coisa está no versículo 20. Logo no começo. E Deus estava com o menino. Deus não desamparou ele. Deus estava lá com ele. Deus faz promessas relacionadas a ele. Deus provê vida. Deus estava com ele. E Deus dá um propósito para Ismael. Ainda no versículo 20. Esse menino cresceu e se tornou flecheiro, morando no deserto. Então Deus estava com ele e deu um propósito para ele. Mas por que Deus fez isso, se ele não era o filho da promessa? E aqui eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Existe uma coisa chamada graça comum e existe uma coisa chamada graça especial. A graça comum Deus dá a todos os seres humanos. Um exemplo. Quando chove, chove para quem? Para todos. Quando o sol se levanta, o ar que a gente respira, isso é graça comum. Todos têm. Deus dá a todo ser humano. E a graça especial? A graça especial é a graça salvadora. Essa só é dado àqueles que creem. Aqueles que estão na promessa de Deus. Então, por que ele fez com Ismael? Porque isso é graça comum. Deus cuida de todos. E, obviamente, por amor a Abraão. Mas a graça especial só é dada àqueles que creem. Aqueles que são os filhos da promessa. Amém? Deu para entender? Continuando. Para concluir aqui o versículo 21, né?
ele habitou no deserto de Parã e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Ou seja, ela fez a mesma coisa que Abraão vai fazer com Isaac. O que é? Providenciou uma esposa para Isaac da família de Abraão. Não foi, não? Porque a Rebeca era filha de quem? Não, não era minha, não. Não. Do irmão dele. Vocês lembram que eles se separaram? Né? Ele foi para Harã com o pai e o irmão dele ficou lá. Ele leva só Ló. Só Ló, né? Ele só leva Ló. Então o irmão dele fica lá. E aí quando ele vai buscar uma esposa para Isaac, ele vai buscar da família dele. Da descendência dele lá, do irmão dele. E aqui ela está fazendo a mesma coisa. Ela era da onde? E ela buscou uma mulher egípcia para casar com Ismael. Muito bem. Agora, voltemos para Abraão e Abimeleque. Versículo 22. Realmente, irmãos, ainda bem que a gente deixou para hoje, né? Porque nós tínhamos saído 10 horas da noite naquela quarta-feira. 22. Naquela mesma ocasião, Abimeleque, juntamente com Ficol, chefe do seu exército, falou a Abraão: Deus está contigo em tudo que fazes. Agora, jura-me, aqui por Deus, que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas tratarás a mim e a terra onde viveste por algum tempo com a mesma bondade com que te tratei. Irmãos, o que Abimeleque está fazendo aqui é uma lição para qualquer um de nós aqui. O que ele está fazendo? Primeiro, ele está reconhecendo que Deus é com Abraão. Não é isso que ele diz? E já que ele reconheceu que Deus é com Abraão, o que ele quer fazer com Abraão? Uma aliança. Ele quer um pacto de união, de amizade. Por que isso é uma lição para a gente? Porque se nós identificamos pessoas cujo Deus está com elas, o que a gente deveria fazer? Amizade com essas pessoas. Quando a gente reconhece, olha, Deus está com ele, Deus está com ela, a gente deveria fazer alianças, amizades. E por quê? Porque Deus está com eles. E aí ele diz, né? Meu filho e com o filho do meu filho. Porque ele entendia que se Deus estava com Abraão, se eles estivessem perto, se eles estivessem juntos, o que Deus ia fazer com eles? Abençoar também. Olha o que ele diz, ó. Olha aí, ó. Versículo 22. O final do versículo 22. Deus está contigo em tudo o que fazes. E é muito interessante ele fazer essa frase, ele dizer essa frase, né? Deus está contigo em tudo que tu faz. Por quê? Porque Abraão tinha feito o que com Abimeleque? Não. Tinha quase feito ele morrer. Mas mesmo quando Abraão fez o que era errado, Deus estava lá. E não deixou Abimeleque morrer. E ainda disse assim, olha, vai lá que ele vai interceder por ti, porque ele é meu profeta. Então Deus estava com Abraão em tudo que ele fazia. E olha, calma. Isso não quer dizer que Deus aceitava e concordava com a coisa errada que Abraão fazia, não. Não quer dizer isso, não. Quer dizer que Deus estava lá, né? E muitas vezes não permitia que ele, por causa das coisas erradas que ele fez, sofresse as consequências, né? Porque, primeiro, lá no Egito, ele alerta o faraó, e depois, com Abimeleque, ele alerta Abimeleque. Mas Deus estava com ele
em tudo que ele fazia. E mesmo quando ele fazia o que era errado, ele ainda era abençoado, né? A gente brinca aqui, né, que ele alugou a mulher dele, mas na verdade ali foi Deus transformando uma coisa errada que ele fez em bênção para a vida dele. E aí Abimeleque quer fazer essa aliança, porque ele reconheceu que Abraão, ou melhor, que Deus estava com Abraão, e por causa disso ele prosperava. Aí acontece o seguinte, versículo 24. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão censurou Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. E Abimeleque respondeu: não sei quem fez isso. Nunca contaste a mim. Nunca ouvi falar disso, senão hoje. Abraão tomou ovelhas, bois e deu-os a Abimeleque, e assim fizeram uma aliança. Porém, Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que significa essas 7 cordeiras que separaste? Abraão respondeu: receberás estas 7 cordeiras da minha mão, para que me sirvas de testemunho de que eu cavei o poço. E por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois juraram. Berseba significa poço do julgamento. 32. E assim fizeram uma aliança em Berseba. Depois disso, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, levantaram-se e voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamar, ou uma tamargueira, em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, Deus eterno. Abraão viveu muitos dias na terra dos filisteus. Tem uma informação aqui que pode parecer bobagem, mas ela não seria não seria importante, né, se ela não tivesse aqui. E qual é? Ele ter plantado uma tamargueira. Tamargueira. Parece uma coisa, né? Plantou um pé de planta, pé de pau. Não, é outro tipo de árvore. É porque é um tipo de, como é que eu posso dizer? Arbusto. É um tipo de arbusto, só que ele fica bem grande. Por que ele fez isso? Também. Então, se tinha um poço e ele planta esse arbusto, quem fosse tirar a água, ia tirar na sombra. Só que ali tem um símbolo. E o símbolo é que Deus está protegendo ele. Então, todas as vezes que ele visse aquilo ali, ele saberia que Deus cuida e protege. Porque o poço, né? Ele compra de Abimeleque quando Abimeleque vem fazer uma aliança com ele. Então, quem está ali por trás de tudo isso? Quem? Deus. E aí ele planta como símbolo. É o mesmo poço que ele cava, mas aí os servos de Abimeleque tomam a força e agora ele está comprando. Isso aqui vai ser como testemunho de que eu que cavei esse poço. E aí, como Deus está ali por trás de tudo isso, ele planta isso como um símbolo, como se fosse a própria mão de Deus estando ali sobre aquele poço e cuidando dele. Deu para entender? Parece uma coisa boba, né? Mas não é bobo, senão não estaria aí. Uhum. É porque assim, quem já tirou água no interior, levanta a mão aí, só para me ter uma ideia.
Rapaz, se você já tirou água no interior, você sabe que a pior coisa que tem é tirar água no sol, meu irmão. No sol é cruel. Aí tinha gente que ia meio-dia. Pronto. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, que hora era? Meio-dia. E ela estava tirando água lá. Isso. Então, é uma proteção ali, né? Um cuidado ali para quem vai tirar água no poço. Amém? Era o deserto de Berseba. É. Sim. Uma prova de que o cuidado de Deus está em todo lugar. Né? Amém, meus irmãos? Hoje foi bem no horário. O que a gente aprendeu aqui hoje? Os 3 primeiros aí é da semana passada. Pode botar os outros. Isso. Primeiro, né, o ponto 4 ali, tá? Porque esse estudo aí é o do estudo da semana passada ainda. Então, nós estamos fazendo ele aqui. 4. O que está escrito aí? Temos que nos alegrar com as promessas de Deus. Cristo Jesus. E só os que têm pacto com Deus, mediante aliança e promessa, fazem parte do povo de Deus. Só eles. Eu sei que a gente costuma muito ouvir as pessoas dizerem, né? Todo mundo é filho de Deus. Não. Os filhos de Deus são aqueles que têm pacto com Deus. Aqueles que vêm da aliança de Deus em Cristo Jesus. É como João fala no seu evangelho, no primeiro capítulo, né? Aqueles que creem em Jesus, esses foram dados a ele o poder de serem filhos de Deus. A todos quantos aqueles que creem no seu nome. Só é filho de Deus aqueles que têm um pacto com Deus mediante a aliança em Cristo Jesus. 5. Para sermos totalmente livres da prisão do pecado, precisamos estar dispostos a abandonar totalmente a vida antiga. Agar, ela só foi liberta quando ela foi embora. Né? Quando ela abandonou, entre aspas, que ela não abandonou, né? Ela foi expulsa. Mas quando ela saiu e deixou para trás, ela deixou de ser escrava. A mesma coisa com a gente. 6. A graça comum é para todos, mas a graça especial é só para aqueles que creem. Só aqueles que creem têm sobre ele esse cuidado, essa graça de Deus especial. E por último, devemos sempre reconhecer e estar próximo daqueles que são servos de Deus e nunca esquecer do cuidado do Senhor por nós. Amém? Amém? Então que nós nos aproximemos daqueles que a gente reconhece que Deus está com eles e que nós, assim como Abraão plantou aquele arbusto, né, como símbolo da proteção de Deus, que a gente sempre veja o cuidado do Senhor por cada um de nós. Semana que vem, nós iremos ver o capítulo 22, aonde Abraão oferece Isaque em sacrifício. E mais, o que tudo isso tem a ver com Jesus. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar. Vou começar a fazer que nem as novelas, né? A novela, ela termina num negócio assim bem interessante, que é para poder você saber o que vai acontecer, né? No outro capítulo, né? E parece que deu certo, eu vejo mais gente. Semana passada eu disse, opa, a gente termina a próxima semana. Aí veio todo mundo saber o que é. E eu tô dizendo, ó, vai ter o sacrifício lá do Isaque e o que tem a ver com Jesus. Vai... Vamos orar. Amado Deus e Pai,
Louvado e engrandecido, Senhor, seja teu nome. Te agradecemos pela palavra do Senhor, que nessa noite foi lida, explicada e aplicada ao nosso coração. Não nos deixa sair daqui, ó Deus, sem que essa palavra penetre profundamente em nós e seja guardada em nosso coração. Que a nossa mente sempre lembre, Deus, de tudo isso que nós temos estudado a respeito da tua palavra. Senhor, que essa palavra, ela nos conforte, mas também nos confronte. Ela nos transforme, mas também ela venha nos animar. Que tudo isso, ó Deus, seja aquilo que a tua palavra faça conosco. Que a tua palavra entre em nosso coração e cause em nós, não o que queremos, mas aquilo que precisamos. Em Jesus, faz assim, pela ação da tua palavra, pela ação do teu Espírito Santo. Nos leva em paz, nos protege no caminho de volta, para que nenhum mal aconteça